Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado de suínos. E boas notícias, Santa Catarina bateu um recorde do ano de 2020 nas exportações de carne suína, ampliando em 35% o faturamento, chegando, portanto, à casa do 1,2 bilhão de dólares faturados, então, com a venda de carne suína no exterior. E quem está aqui hoje para comentar sobre esse assunto com a gente é o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a ACCS. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Losivânio. Eu é que agradeço sempre a atenção de vocês e vamos conversar um pouquinho sobre esse ano histórico que aconteceu na nossa atividade esse ano que passou. Losivânio, então, como eu adiantei aqui, né, para quem está acompanhando a gente agora no ao vivo, então foram 35% a mais no faturamento. O que justificou esse aumento tão expressivo, né, no faturamento das exportações de carne suína e se esse aumento era esperado aí pelos suinocultores e pelas agroindústrias catarinenses? Não vamos ser demagogos dizer que a gente estava esperando esse volume todo de exportação brasileira, passando de 1 milhão de toneladas. Nós acreditávamos que ia ser um recorde, mas não para tanto. Mas que bom que foi. E se deve isso realmente à peste suína africana, que acontece ainda ao redor do mundo, que aconteceu principalmente na China, dizimando muito daquele plantel, porque a gente viu que a China praticamente comprou metade dessa carne que foi exportada pelo Brasil e Santa Catarina também, porque Santa Catarina tem aí uma importância grande no cenário nacional dentro da questão sanitária que nós temos. Então a gente vê que é um mercado bem interessante. A China ela é bem promissora daquilo ainda que a gente acredita que vai ser as exportações por esse ano pela demanda que eles têm de consumo de carne suína, e isso fez com que a gente batesse esses recordes de exportação catarinense. E, claro, outros fatores também que ajudaram a ser um ano histórico em lucratividade foi a alta do dólar, também que aconteceu com relação a 2019 numa média anual, e também mais dólares por tonelada, aumentou o valor por dólar por tonelada, trazendo mais divisas para o Brasil, para Santa Catarina, e as nossas indústrias e cooperativas catarinenses que exportam conseguiram remunerar melhor nós produtores. E, Losivânio, apesar a gente teve aí alguns tropeços, né, no caminho nesse ano de 2020, a gente teve o fechamento temporário de alguns frigoríficos, né, não só em Santa Catarina, como em outros estados também, justamente por causa da questão da pandemia, do novo coronavírus. Isso não afetou essas exportações, ou se essas interrupções temporárias que aconteceram não tivessem ocorrido, poderia ter um resultado melhor ainda. Como que você avalia essa situação? Eu acredito que não, porque as nossas indústrias elas conseguem fazer uma logística muito rápida, e a partir do momento que fecham frigorífico, como elas têm plantas em várias regiões aqui no estado também ou no país, elas conseguem distribuir essa exportação por outras plantas, por outros portos, e isso fez com que a gente mantivesse esse volume total de exportação. Eu acredito não termos perdido o volume de exportação por plantas fechadas, por esse diferencial que elas têm, essa capilaridade de conseguir exportar por outras plantas. Você comentou há pouco que a China ainda deve ser um destino muito promissor para a carne suína brasileira esse ano. Mesmo com a recomposição dos plantéis, eles estão trabalhando bastante, né, na compra de matrizes, na tecnificação da produção. Ainda assim, a China, na sua opinião, a China deve continuar importando grandes volumes aqui do Brasil? Isso deve diminuir ou não? Eu não vejo tanta preocupação com a recomposição do plantel deles, porque a gente que é produtor, conhece da atividade, sabe que não é fácil recompor o plantel da forma como comentam que foi eliminado na China. Mais me preocupa essa situação do governo chinês com os americanos. O governo chinês já parabenizou o Biden pela eleição, e agora então a gente tem que ficar de olho como ele vai trabalhar essa parceria com os americanos na importação de carne suína, que os Estados Unidos é o maior produtor,
na importação de grãos também dos americanos. Então, é nessa linha que eu vejo mais preocupação para a gente olhar, porque caso contrário, se o chinês resolver comprar mais carne suína dos americanos, podemos ter aqui um volume menor de exportação e que pode complicar o mercado interno. Por um outro lado, se ele deixar de comprar um pouco de grãos do Brasil e importar mais dos Estados Unidos, nós teremos uma vantagem que o custo de produção aqui deverá cair. Então, é mais nessa linha que nós temos que olhar, porque a recomposição de plantel, eu acredito que vai ainda 2, 3 anos para que eles possam estar produzindo para jogar essa carne no mercado e ter uma demanda menor de importação. Por falar em custo de produção, Losivânio, a gente viu que no final do ano, né, principalmente milho e farelo de soja, que são os principais insumos aí para a atividade da suinocultura, eles deram uma arrefecida nos preços, não caíram drasticamente, mas a gente vê uma retomada agora nesse início de ano da alta dos preços e também da escassez, né, do mercado pouco vendedor. Como que está essa relação de troca com a questão dos insumos e o preço pago ao produtor? Hoje ainda tem uma pequena lucratividade dentro da atividade, porque realmente caiu o preço pago ao produtor e aumentou o nosso custo de produção. O mês de dezembro fechou a R$ 6,77 em quilo. Então, a gente viu o quanto está alto o nosso custo de produção. O farelo de soja também aumentou novamente. O milho também tem regiões aqui que está R$ 87, R$ 88 a saca. O farelo de soja posto na propriedade em torno de 1.800, 2.800, 2.900 a tonelada. Então, realmente é preocupante isso, porque a gente vê que a Argentina proibiu a exportação de grãos, o Paraguai já quase todo comprometido aquilo que tinha e o mercado futuro também tem muito já vendido. A próxima safra, a janela vai ser curta para produzir milho a hora que tirarem a soja no Paraguai. Brasil também a região sul com seca. Então nós temos uma preocupação muito grande. Já tivemos que importar soja americana. Então todas essas questões nós temos que trabalhar bem para que a gente não tenha aí um alto custo de produção, inviabilizando novamente a atividade da suinocultura, como foram em vários anos de crise, principalmente também nesse último que foi forte em 2016. Então eu vejo que o governo ele tem que buscar algumas políticas para isso, embora a Argentina ela não está exportando, mas nós temos que trabalhar aquilo que já foi levado à ministra, que houve o comprometimento dela pelo governo federal também, de isentar PIS e COFINS na importação de grãos, porque hoje a gente vê que as grandes empresas que exportam, elas conseguem se isentar disso, e o pequeno produtor, as pequenas e médias cooperativas que não trabalham com a exportação somente mercado interno, não conseguem importar grãos sem PIS e COFINS. Isso é 11,75%. E é muito caro isso. Então, tem que incentivar para que esses médios e pequenos cresçam e que possam, então, importar grãos para produzir cada vez mais essa proteína animal e fazer com que o país, o nosso estado, continue pujante nessa produção de proteína animal, não falando só da suinocultura, mas de outras atividades também. Então, eu vejo que o governo ele tem que tomar atitude, auxiliar o agronegócio, que a gente não está pedindo esmola, mas na pandemia foi um setor também que não parou, um setor tão importante quanto a saúde é a alimentação, porque é dali que vem a saúde, e a gente não teve nada daquilo que o governo prometeu até hoje. Então eu espero que dessa vez a gente consiga alguma coisa nesse momento de dificuldade que a gente vê ali na frente com relação a grãos e o governo então possa auxiliar nessa redução de tributação para a gente importar de países onde tenham essa demanda. Losivânio, como eu comentei, né, agora há pouco eu conversei com o Valdomiro Ferreira, que também é outra liderança, né, na suinocultura brasileira, ele é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, e ele comentou que em 60 dias, né, então, portanto, desde meados de novembro, quando o preço pago pelo suíno vivo, né, no mercado independente atingiu um pico, até agora, né, até o final dessa primeira quinzena de janeiro, o preço do suíno vivo aqui no estado de São Paulo caiu 30%. Fazendo essa mesma conta aí para Santa Catarina, há 60 dias, né, o preço do quilo do suíno vivo estava em R$ 9,73 e nesta quinta-feira, portanto, foi negociado a R$ 7,57, uma queda, então, em 60 dias de 22,19%. Como que está a relação dessa queda do preço pago pelo suíno
com a alta, então, do milho e do farelo de soja. Nesse período, quanto que subiu mais ou menos o milho e o farelo? Nós vimos uma estabilidade a partir de novembro, dezembro e agora também em janeiro no preço do milho. Nós tínhamos o milho aí em torno de R$ 82, R$ 84 reais a saca e subiu um pouquinho. Então, não subiu muito, mas já estava num custo alto também. O farelo de soja na mesma situação. Eu vejo com preocupação porque agora nós estamos com a curva invertida. Enquanto que o preço do suíno está caindo, o custo de produção começa a subir novamente. Nós temos aí previsões nada otimistas para o mercado de grãos quanto à queda de preço, e essa é uma preocupação que nós temos. A gente sempre sabe também que janeiro, fevereiro são meses mais calmos de preço dentro da nossa suinocultura, então a preocupação justamente é essa. É claro que vale lembrar que o ano passado, quando trancou tudo na pandemia, nós chegamos a vender suínos a R$ 13 o quilo e o custo de produção estava a R$ 4,50. E nem por isso o ano foi negativo para a atividade. Após isso, quando foi maio, junho, o preço começou a subir e virou essa curva de prejuízo, trazendo uma boa margem de lucro para o produtor. Então, eu vejo que agora, nesse momento, a gente está com essa dificuldade, empatando praticamente sobre o custo de produção na venda de suínos, mas acreditamos que virando aí fevereiro, março, a gente começa a ter um mercado mais promissor, tanto na exportação, tanto quanto mercado interno, muito embora nós estamos melhores hoje na exportação comparado ao mesmo período de janeiro do ano passado. Então, eu acredito que isso deve mudar e os custos de produção não tem mais muito que mexer daquilo aí, porque a partir dali nós já começamos a perder margem de lucro, entramos no prejuízo e aí a atividade não vai fechar financeiramente. Mas eu acredito que isso vai mudar a partir de março. Certo, Losivânio. E pode haver, né, algum novo planejamento a respeito da produção de suínos? A gente sabe que é uma atividade de ciclo longo, então não é como na avicultura, por exemplo, que se consegue remanejar, né, e adequar a produção à demanda com tanta facilidade, mas para esse ano de 2021, qual que é o planejamento aí em Santa Catarina? Deve haver ampliação na produção, manutenção em relação ao que foi o ano passado, ou deve haver um ajuste um pouquinho mais apertado, esperando, né, uma demanda um pouco menor nesse ano de 2021? Sempre quando há uma melhora na atividade, como foi o ano passado, e de abril em diante mostrou realmente em maio um mercado bem promissor, o produtor ele sempre coloca algumas matrizes a mais dentro da atividade, há uma programação dentro das empresas que, independente de crises ou tempos bons, continua naquela demanda de crescimento, as próprias cooperativas também tinham planejamento de crescer e continuaram crescendo, então essa produção esse ano ela vai crescer. E eu acredito que não só em Santa Catarina, mas em mais estados, principalmente no Paraná, que é sempre onde se fala que tem muito grão e tem que otimizar para que seja transformado em carnes, as cooperativas crescendo bastante por lá também. Então, nós teremos uma demanda maior de animais para abate esse ano. É difícil precisar, mas sempre se fala em torno de 3 a 5% anualmente a média que cresce a nossa suinocultura. Então, eu vejo que Santa Catarina também não é diferente, nós estamos vendo já uma demanda maior por sêmen dentro das centrais de sêmen, e isso mostra que é crescimento de produção, é mais matrizes a campo. Então, é nessa linha que a gente tem que cuidar muito para que não tenhamos um travamento de mercado por mais volume de carne sendo ofertada e que isso pode fazer com que os preços caiam. Mas isso eu acredito que a partir do segundo semestre em diante é que vai dar esse volume maior de carne no mercado, mais suínos ofertados, e o mercado estará mais aquecido e, consequentemente, nós ainda teremos lucro na atividade. Losivânio, só para esclarecer, esse aumento aí na produção de suínos entre 3% a 5% é referente ao Brasil como um todo ou ao estado de Santa Catarina? Eu acredito que dá para fazer uma média a nível Brasil com relação a isso, porque a gente vê o plantel, nós o ano passado fechamos o ano em torno com 452 mil matrizes alojadas, então isso é mais ou menos o crescimento que aconteceu com relação a 2019, e tem sido nesse padrão de crescimento, melhora um pouquinho a produtividade a cada ano, por mais que muita gente diz, não tem mais o que melhorar, da forma como está nascendo aí muitas matrizes aí
batendo recordes, né, com 34, 36, 37 leitões, raríssimas, mas mostra que tem potencial genético para isso, num único parto, né? Mas eu acredito que Santa Catarina fechou o ano passado em torno de 29 desmamados fêmea ano, porque é muito bom ter muitas granjas grandes hoje produzindo em torno de 33, 34 desmamado fêmea ano, então puxando numa média daria em torno de 29, que é uma excelente produtividade, mas dá para trabalhar melhor e ganhar mais em cima disso, que é onde o produtor consegue diminuir o seu custo, melhorando a produtividade, automaticamente o custo ele cai, porque no custo a gente não consegue mexer, que tem que pagar aquilo que o mercado está pedindo no momento da compra. Então, esses números, né, entre 3% a 5% de aumento se refere ao Brasil. Santa Catarina, a gente pode também tomar por base essa expectativa de aumento para 2021 na produção? Eu acredito que sim. Cada vez mais está concentrando dentro da propriedade. É muito difícil você ver alguém novo entrando na atividade, porque é uma atividade difícil, tem que conhecer bem dela, e eu acredito muito que essa concentração que está acontecendo não vai passar desse percentual de aumento. Certo, Losivânio, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu é que agradeço sempre a oportunidade e desejamos aí um excelente ano a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a ACCS, trazendo detalhes a respeito das exportações de carne suína que bateram recorde no estado de Santa Catarina no ano de 2020. Houve um aumento de 35% no faturamento com as exportações de carne suína, atingindo aí 1,2 bilhão de dólares. Então, Santa Catarina representou 52% do total da carne suína exportada pelo Brasil no ano passado, um recorde para o estado que aí se consolida mais uma vez como o maior produtor de carne suína do Brasil. Segundo o Losivânio, há alguns pontos de preocupação, alguns pontos de atenção para esse ano de 2021. Apesar de, na opinião dele, a China continuar sendo um destino promissor para a carne suína brasileira, mesmo com a recomposição dos plantéis em franco andamento por lá, segundo o Losivânio, essa recomposição dos plantéis não é tão preocupante assim. O que mais preocupa nesse momento é a relação com a China e os Estados Unidos, agora com a eleição do novo presidente americano, Joe Biden. Então, vai ser preciso observar como é que vai ser essa tratativa, né, de acordo comercial, se a China vai importar mais carne suína lá dos Estados Unidos, se vai importar mais grãos, e isso pode impactar diretamente aqui o Brasil, já que então a carne suína produzida aqui, se houver uma queda nas exportações, o mercado interno talvez não consiga absorver isso e os preços podem cair ainda mais. Outra questão que coloca os suinocultores em atenção, isso não só os catarinenses, como aí Brasil afora, são os custos de produção. De acordo com o Losivânio, os custos de produção versus o preço pago ao produtor pelo suíno vivo está praticamente empatado. Nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro, o suíno vivo foi negociado a R$ 7,57 em Santa Catarina. Isso comparado com o preço praticado há 60 dias, quando houve um pico, né, em meados de novembro, no preço do suíno vivo lá no estado, registra uma queda, então, de 22,19%. Segundo ele, os custos de produção agora praticamente empatados e não devem ceder, né, por um bom tempo, já que a gente tem aí uma expectativa de manutenção nos preços de milho e farelo de soja em altos patamares. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.